Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 23. Eu sou Rafael Arinelli e eu já tive fita cassete da Bela e a Fera. Fala galera, depois dessa informação muito importante que a gente acaba de ter, eu sou o Daniel Cury e eu hoje acordei com vontade de cantar a música do Padre Marcelo Rossi, mas eu não cantei, depois eu perdi a vontade. E deixa eu contar uma coisa muito importante. Você sabe qual que é a diferença de um pitbull e uma mulher com TPM? Pitbull é a braveza. Não, a diferença é o batom. Ah, é batom. O Rafa não é uma pessoa legal pra gente contar piada. Bom, após as mulheres xingarem o Daniel... Aqui é o Henrique Risato e pedindo pra clientela feminina, por favor, não nos abandone. Exatamente. Fala pessoal, e aí, alguém aceita água de moringa? Temos água de moringa aqui conosco, super gostosa e saborosa, né, Dani? Você que adora, né? Não, eu curto, é bom, é legal, né? Tipo, ela é geladinha, mas ela não é quente, mas ela tem não é tem gelada. aquele saborzinho de barro, né? Às vezes vem com gosto de barro, é bom. Show de bola! Hoje no podcast Cinemação número 23 nós vamos falar sobre contos de fadas. Sim, um tema mágico. Com certeza o espírito do Walt Disney estará presente conosco aqui no podcast. Vai ser incorporado pelo Henrique aqui. Bom, antes o Walt Disney do que a Bela Adormecida. Exatamente. Vocês não estão vendo, mas o copo com água de moringa acabou de se mexer sozinho. É isso aí, para começar o podcast Cinemação número 23, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão. Hoje eu que vou começar o quadro e eu vou falar de um comentário que a Dani Cosmoveg deixou num post que eu escrevi que falava sobre o primeiro clipe que saiu na internet aí com Ashton Kutcher na pele do Steve Jobs. E a Dani comentou lá o seguinte, ela falou assim: colocar um ator pop como Ashton Kutcher para interpretar o símbolo pop do século XX é uma façanha muito arriscada. Obviamente a semelhança física foi o critério relevante para a escolha, porém o grande público vai fazer referência com ele em Two and a Half Men e nas milhares de comédias românticas que ele atua. Espero muito chegar na sala de cinema e ver ao menos o espírito Jobs norteando a atuação dele. Não ver uma interpretação à la Dude, Where's My Car? Ou Cara, cadê meu carro? Né, que o Ashton Kutcher participou. Acho que para os fãs de cinema e principalmente das revoluções tecnológicas que o Jobs nos proporcionou, esperamos conseguir assistir um bom filme, contando as coisas boas e as nem tão boas assim do que ele fez e o que não fez, né? Bom, saiu esse primeiro teaserzinho aí, esse clipe do Ashton Kutcher como Steve Jobs. E não dá para você fazer uma análise assim sobre a interpretação dele agora, né? Porque é uma coisa bem rápida, ele saindo conversando lá com um colega, insistindo para começar a fazer a fazer os computadores pessoais e tal. Mas então não dá para ver assim. Agora, uma coisa que a Dani falou e é verdade é que hoje o Ashton Kutcher ele tá em evidência, principalmente com Two and a Half Men. E ele tem um jeito de interpretar que até hoje ninguém nunca olhou pra ele e falou: porra, Ashton Kutcher é um puta ator fantástico, né? Eu discordo em partes, o efeito borboleta foi muito bom. E, tipo, ele era o ator que Não por ser o protagonista, mas ele chamava muita atenção a interpretação dele. É, exatamente. E é importante falar nesse teaserzinho que você mesmo colocou no Cinemação,
ele tá muito bem caracterizado, né? Muito. Com a barba, nossa, bem igualzinho. Então, isso daí você já entra no clima, né? Uma coisa e a no produção... cinema, você não fica pensando, é o cara do Two and a Half Men, ou é o cara do comedinha tonta. Não, você entra no espírito do filme. Não, e a produção já tinha soltado vários assim, fotos dele, mostrando justamente essa comparação, tipo, a foto do Jobs real e a foto do Ashton Kutcher do outro lado. Então você consegue ver bem assim como eles são parecidos fisicamente. Agora tem que ver se ele vai dar conta do personagem. Eu às vezes acho que assim, pode ser que ele não seja o melhor ator do mundo ou faça uma interpretação maravilhosa, mas também não deve ser um personagem, deve ser um personagem mais interessante pelo que ele fez em termos do roteiro. Exatamente. Do que pela interpretação mesmo. Tipo, não é um cara que nem o Hitchcock, que a gente está esperando muito do Anthony Hopkins, porque Exatamente. Ele tinha todo um jeito muito específico, né? O Jobs acho que talvez não tenha tanto, então talvez não perca tanto se ele fizer uma atuação razoável, vamos dizer assim, uma atuação mais ou menos, não vai ser tão ruim assim. Até porque, pelo que se sabe, esse filme do Jobs é um filme meio independente, não é um filme assim que tipo tão, sabe, colocando rios de dinheiro lá e tal. É um filme meio que, vamos fazer... Começou a produção um pouco tempo depois assim que o Jobs tinha falecido. Então... a gente não vai ver, e precisa ver também o que é desse roteiro, porque dizem que o filme vai contar desde a época hippie dele até ele se tornar um ícone na parte de tecnologia. Então a gente precisa ver que tipo de dramas esse personagem vai passar para mostrar justamente como que ele lidou com aquilo. Que é diferente, por exemplo, de Ray, que você tem lá o Jamie Foxx vivendo o Ray Charles, e ele se passa por uma história super dramática, né? A gente vê o cara cego, vê ele passando por preconceito e tal, e todo o sofrimento, viciado em droga e tal. Então a gente precisa ver como que esse roteiro vai trabalhar a imagem do Steve Jobs. E tem também o filme Piratas de Computador, que já retrata um pouco a história dele. Piratas da Informática. É um filme legal e que também realmente não é nenhuma coisa maravilhosa, mas conta um pouco a história. Às vezes pode ser que esse filme também não se propõe a ser uma aula de interpretação maravilhosa, mas sim contar um pouco da história do Jobs e algumas coisas que não tem nos outros filmes e tudo mais. Eu acho que vai ser... a minha expectativa é de um filme mediano, razoável, entendeu? E só, nada muito mais quente. E aí, repercussão, o que vocês têm pra trazer pra gente? Cara, eu tenho um comentário que foi feito no post que eu escrevi, que foi o Crítica Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Legal. Eu escrevi uma crítica do filme. E que ele foi o Ademilton Moreira de Souza, e ele escreveu uma coisa bem legal. Ele escreveu assim: Daniel, sua crítica me deu uma vontade danada de rever esse filme. E eu achei bem legal, porque, né, quer dizer, ele é um filme que já saiu em DVD. Não é fácil de achar ele por aí para comprar em DVD, Blu-ray, não tá fácil. Talvez a distribuidora esteja, não sei, esperando. Eu acho que ele não foi lançado em Blu-ray no Brasil pela distribuidora, mas é um filme excelente. É um filme, sei lá, eu acho sensacional. Pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi, assim, na minha lista de favoritos, na minha lista pessoal de favoritos, ele com certeza tá. E eu gosto muito, tenho aprendido cada vez mais sobre o Michel Gondry, que é o diretor, né, do filme. Ele vai, inclusive, recentemente eu coloquei no Cinemação o post de um filme francês, né, o diretor é francês, e ele voltou pra França para fazer alguns filmes, de um filme que também usa umas coisas de realidade fantástica, não, de fantasia, umas coisas meio malucas, assim, né? E eu gosto muito desse tipo de coisa, que tira um pouco da realidade, te coloca numa trama aparentemente real e de repente tem umas coisas malucas. E o Brilho Eterno é bem isso, e eu acho ele um filme bonito e excelente, assim, tá, por tudo. Legal, e é legal que esse comentário que o Ademilton deixou, que fala que a sua crítica deu vontade danada nele de ver o filme,
é justamente o ponto completamente ao contrário do que o Henrique vai contar pra gente agora, que ele falou que ia comentar sobre isso, que foi um caso curioso. Curioso, como diria o ex-blog ou atual blog do Daniel Cury, nem sei se existe ainda. Opa, se existe ainda. Tem, tá lá. Tá lá. Entrem. Boa, sussa, mas tá lá. Qual que é, Daniel? É curioso3.wordpress.com. É isso aí, pessoal. Acessem e... 3 é o 3, né? O número 3. É, exatamente. E aí, qual que é o comentário que vai de contraponto a esse que o Daniel falou aí do Ademilton? O comentário, ele veio também por causa de uma crítica, no caso do filme Lincoln. Legal. Que hoje, 29 de fevereiro... 29 de janeiro. Olha, eu já avancei. Ainda bem que não falei 30 de fevereiro, né? Daí. No limbo, né? A gente tá. Direto de Marte. E aí? Então, atualmente está no cinema. Quem escreveu o comentário foi o Vitorino Adenilson. Ele escreveu assim: sobre a crítica. Eu não vou ver mais. Aí nós respondemos, porque nós do Cinemação sempre quando põe um comentário, em 90% das vezes a gente acaba respondendo ou agradecendo. Exatamente. E a gente falou, é natural se basear nas críticas, mas em nenhum momento foi dito que o filme não vale a pena ser assistido. Se ainda tiver vontade, vá. E o Vitorino, ele respondeu: me desculpe, eu entendi a crítica, mas pelo que falou deve ser um filme chato. É engraçado porque assim, as críticas, elas não são um resumo do filme. Elas são uma análise técnica sobre os elementos do filme. E sim, para fazer isso tem que falar sobre o filme. Exatamente. Então, é legal porque o comentário que o Daniel acabou de ler do Ademilton falava: eu li a crítica e gostei. O do Vitorino agora eu não gostei. Mas na verdade, sim, o ideal é que todo mundo vá assistir o filme e cada um tenha seu ponto de vista. Exatamente. Sim. Esse é o poder da crítica, né? Eu acho que a crítica serve para isso, pra gente... Uma vez eu vi uma definição de crítica que eu gostei muito, que assim, crítica é um texto sobre o filme que depois que você lê, você passa a entender mais sobre cinema. Exatamente. Né? Então assim, você aprende sobre cinema lendo. No caso, a gente aprende sobre cinema também escrevendo a crítica, porque a gente tem que matutar na cabeça, pensar e refletir a respeito do que tem no... Estudar o tema, né? No filme, estudar o tema, estudar a história do diretor, se for o caso, tudo mais. Então, é uma série de coisas. E eu acho que a crítica é pra isso, é pra gente aprender um pouco mais sobre cinema. Eu acho que é natural, é normal, eu faço isso muito. Dependendo da crítica que eu leio, se eu vejo que não vale muito a pena pagar o ingresso do cinema, eu não vou, ou às vezes vou porque tá cada um falando de um jeito, enfim. É normal a gente reagir às críticas. É isso, cinema e arte como um todo é isso. É você interpretar e aprender um pouco mais sobre a arte, a vida e tudo a respeito da gente, do ser humano, através de um detalhe. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Era uma vez 3 amigos que resolveram se reunir para montar um site de cinema, e neles eles entrariam pelo mundo fantástico do cinema para assim poder mostrar para várias e várias pessoas o quão divertido é você assistir filme. Eles tiveram que lutar contra o monstro da concorrência. Bom, contos de fada, é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. E uma das grandes características dos contos de fadas é justamente começar esse conto popular, ou essa fábula, pela frase, né? Era uma vez.
E do conto que você estava contando, Rafa, tem que lembrar que uma fada que ajudou bastante esses 3 amigos foi a Twitter Bell, né? Aquela fadinha. Exatamente. Muito boa essa piada. Nossa. A Twitter Bell foi uma das melhores. Foi uma das melhores. Finalmente, estamos melhorando. Mas esse lance do conto de fadas, ele é muito legal. Todo mundo já se deparou um dia com alguma história na sua infância, ou até mesmo hoje, mais velho, contando para os seus filhos, ou dos amigos, relembrando com os amigos. E a gente tem vários autores conhecidos do público que trouxeram pra gente histórias que se tornaram imortais, como é o caso dos irmãos Grimm, que trouxeram pra gente Cinderela, Branca de Neve, o Ganso de Ouro, a Bela Adormecida, e a gente também tem o Charles Perrault, que trouxe Chapeuzinho Vermelho, trouxe Pequeno Polegar e também trouxe Gato de Botas. Enfim, tem um monte de autor, um monte de gente que trouxe aí esses contos pra gente, e isso consequentemente acabou sendo levado também pro cinema, né? E a gente tem quase que a materialização do conto de fadas quando a Disney ganha corpo e quando ela surge pro mundo, e através das mãos aí do Walt Disney ela consegue colocar em prática e nos dar assim muito mais contato com os contos. Sempre foi muito legal, né? Vocês lembram de Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho? Lembram ou não lembram? Hoje vocês só leem Harry Potter e Crepúsculo. Não, eu lembro. Quantas vezes não foi dormir, o pai ou a mãe contava a história, e mesmo com os filmes da Disney, os avós contavam a mesma história de forma diferente, que é uma das características. Cada um aumenta algum detalhe, diminui, muda um pouco a narrativa. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal recentemente eu li um livro chamado Contos de Fadas, que é uma reunião seriam das traduções mais fiéis aos originais dos irmãos Grimm, dos Charles Perrault e de alguns outros contos de fadas antigos, assim. E é muito legal porque inicialmente eles não eram para criança, né? Quando esses contos de fadas eles surgiram, a maioria deles surgiu assim, era grupos de amigos que se reuniam à noite na casa de alguém e eles contavam histórias entre si. Na época, séculos 16, 17, né? Não existia televisão, não existia livro quase, as pessoas não tinham acesso. Então todo mundo gostava e sempre tinha um deles que inventava essas histórias. Ou então era realmente uma coisa de muito tempo, assim, aquelas histórias que realmente vão passando de geração em geração, você nunca sabe quem. Não tem nem tem um inventor, foi alguém que criou uma, outro foi lá e criou alguma coisa em cima, mas de qualquer forma elas eram muito mais de terror do que de infantil. Elas eram muito mais, por exemplo, no da Chapeuzinho Vermelho tem uma versão que assim, a mulher, a Chapeuzinho é engolida por ele, e aí quando o caçador chega ele mata o lobo e arranca as tripas, e daí exatamente. Ele arranca a mulher toda ensanguentada porque ela estava dentro das tripas. Numa das versões ela morre mesmo, o Chapeuzinho Vermelho morre, tipo, o cara chega não dá conta de salvar ela. Sim, ele simplesmente descobre que era um lobo e tal. E nesse trecho de gore aí também, nos contos dos irmãos Grimm, em Branca de Neve e os Sete Anões, no final do livro os Sete Anões dão um par de sapatos mágicos pra Rainha Má, né? Exatamente. E ela dança até ela morrer de fadiga. É uma coisa que é aterrorizante. E daí a gente tem visto isso recentemente, né? Porque surgiu uma onda de tentar recontar essas coisas no cinema, de readaptar, de reinterpretar essas histórias com formatos ou mais adultos ou mais modernos, ou os dois juntos, e que é muito interessante, eu acho. Exatamente. E a gente falou aí desses autores que são super famosos e tal, e quando a gente falou até dos irmãos Grimm, a gente tem que lembrar que foi lançado em 2005 o filme Os Irmãos Grimm. We're here to save your land from evil enchantments. Papa, they're famous. Right you are, son. The famous brothers Grimm. Look at this strapping young lad. He is my daughter. And a fine wife he'll make some lucky man.
Exatamente, com Matt Damon, com o Heath Ledger. Pô, era um filme que falava, assim, fantasiava, né? Usava desse conto de fadas, usava de uma forma bem fantasiosa como que os irmãos Grimm inventaram essas histórias, né? Eu particularmente achei muito chato o filme. Eu só assisti no cinema e nunca mais assisti. Tipo, não tenho a mínima vontade de assistir de novo. Exatamente. Eu achei que ficou muito esquisita. A história era bem nada a ver. Mas foi exatamente isso. Eles eram camponeses, tudo que acontecia ao redor deles, eles iam pegando de inspiração. Você falava, nossa, então foi daí que ele criou tal história, né? Exatamente. É um filme com bons efeitos, mas eu achei tosco. Eu gostei, não achei o máximo, né? Não tô dizendo que é o nosso, mas eu achei interessante justamente essa roupagem nova assim que eles dão. E que tem até um pouco a ver com o que tá em cartaz no cinema agora. Exatamente. Né? Quando a gente tá gravando o podcast, tá em cartaz o João e Maria, Caçadores de Bruxas, né? Exatamente. Que é uma versão também um pouco adulta e tal, com efeitos, como se fosse o João e Maria crescendo, né? E sendo mais... e caçando as bruxas porque eles viraram caçadores, assim. Então, antes da gente falar, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes que a gente viu, filmes que a gente lembra, que são baseados em contos de fada ou que, não sei, de alguma maneira trouxeram essa magia pra gente, eu acho que é legal a gente entrar num papo aqui, como que os contos de fada estão sendo trabalhados hoje em dia. Porque a gente acabou de falar, tá no cinema João e Maria, e é um filme pra adulto, né? Não é um filme pra criança. Não é pra criança, é adolescente, é moderno e tal, exatamente. Né? Mas E aí, como é que vocês veem essas releituras? Porque originalmente, pra quem não conhece a história de João e Maria, né? A gente até comentou no último podcast de 2012, quando o Éder estava aqui, né? A gente comentou que João e Maria falava da vingança do João e da Maria e que a gente entendia um pouco a posição da bruxa, porque, pô, ela chega em casa, daí tem umas crianças comendo a casa. Verdade. Ela tá comendo a casa dela, ela vai ficar puta, né? Porque, porra, tô comendo minha casa. Demorei puta cara pra fazer essa janela. Tem que ser coisa de advogado de porta de cadeia, né? Tipo, eu não pegava cliente, a bruxa malvada da casa de doce. Exatamente. Bom, e daí a gente falou, dá pra entender e tal. Daí refazem, assim, dão uma nova característica pro filme. Vamos dar uma continuidade pra João e Maria. E daí fazem eles grandes, com uma situação quase que pós-traumática, assim, em que eles resolvem eliminar todas as bruxas que eles encontram. E aí se torna uma aventura. Quer dizer, você perdeu um pouco daquela essência do conto de fada mesmo, né? E aí, é legal essa releitura? É legal você trazer essa nova característica? De alguma forma você atrai o público que hoje é novo e que talvez não teve contato com essa história ainda? Não sei. O que vocês acham? Eu acho que é válido, como entretenimento. Acho que todo mundo tem que saber a história original, até pra passar pros filhos, porque eu não sei se hoje as crianças pequenas, tipo, minhas priminhas de 3 anos, tá, tudo bem que na minha família, assim, tem muitas famílias que as crianças, os jovens cresceram com a Disney, né? Mas hoje em dia, muitas também não. Tipo, muitas cresceram assistindo a novela das 9 e o Big Brother. A gente fica com pena dessas crianças, mas o pai e a mãe, tipo, não tá nem aí, não precisa comprar um desenho. Bobagem assistir desenho. É bobagem Papai Noel, bobagem Coelhinho da Páscoa. Tipo, não tem mais a inocência. Perde essa inocência, perde a fantasia, que eu acho que é importante. Então elas vão assistir essas releituras que a gente vai falar hoje e elas não têm nem comparativo, entendeu? Elas não sabem como é o original. Pra falar, puta, então quem for assistir o João e Maria, Caçador de Bruxas, e nem sabe a história original, vai achar que essa história é a original. Pois é, e a história deles pequeno acaba se perdendo um tipo, pouco. Que parte chata, cadê os tiros? Exatamente. Coisa tonta. A história que, na verdade, é pra ser bonita, pra ter um fundo, assim. Nem toda história moral, tem um fundo moral, mas pelo menos assim...
É cultura, assim, é cultura mundial, né? Eu sou da seguinte teoria, eu acho que é essa fantasia de criança, essa coisa de contar história, seja conto de fada, tem conto de fada brasileiro também, né, que seria muito legal se a gente visse, sei lá, feito no cinema nacional, sei lá, de repente um filme do Curupira moderno, uma coisa meio louca, assim. Que eu acho que. Eu acho. moderno. É uma coisa assim, sabe, Saci Pererê, mas faz Não, falta, legal, né? legal, é verdade. E o que eu acho é o seguinte: tanto faz, brasileiro e estrangeiro, não interessa. Essa fantasia de criança, essa coisa de brincar com história, de contar história para criança, é muito importante para desenvolver o gosto pela leitura, eu acho. Sim, Para desenvolver sem dúvida. um jovem, um adolescente, que seja, que gosta de ler um livro e tem a imaginação aguçada. Exatamente. E a imaginação aguçada e o gosto pela leitura são, na minha opinião, cruciais para um bom desenvolvimento da educação, um bom, sei lá, para que as pessoas tenham acesso a se desenvolvam bem, consigam estudar como seres pensantes, não só reproduzindo ensinamento já feito, não só reproduzindo coisa técnica, mas refletindo e criando, né? O brasileiro ele é muito criativo, mas talvez isso esteja se perdendo porque as pessoas não contam mais essas histórias, né? Talvez, não sei. E eu acho que é legal isso, mas eu acho válido esse tipo de releitura, de dar uma roupagem moderna para esses filmes, que é o que tá na moda, né, em Hollywood, estão fazendo um monte, talvez vão fazer mais ainda. Mas eu acho interessante, porque de repente, se meia dúzia for lá e assistir e ler a história original, eu acho que já é válido, já vale a pena, né? Que é um pouco o caso de repente, os irmãos Green, que tem também um pouco dessa fantasia, né? Pô, como que os caras inventaram... Tiveram a ideia. Então os caras inventam um filme baseado num conto de fada e tentam desenvolver um pouco mais. De uma certa forma, você traz o público um pouco mais próximo e talvez aguce, né, a curiosidade. Tá, eles se tornaram caçadores de bruxa, mas o que aconteceu? Qual que é a história por trás disso, né? Como que eles chegaram a se tornar um caçador de bruxa? Ou a pessoa chega em casa, vamos supor que é uma pessoa que nunca ouviu falar de João e Maria, em casinha de doce, nada. Chega em casa, vai procurar lá no Google pra, sei lá, ver a foto deles, pra pôr num blog ou pra fazer qualquer coisa, digita João e Maria e encontra a história do João e Maria, vê o livro dos irmãos Green, de repente lê. Exatamente. Isso pode trazer, e acho que é natural, eu acho que reinterpretar histórias antigas é natural. O interessante é que, de repente, parece que Hollywood começou a fazer começou a adaptar esse tipo de história de conto de fada e virou uma moda mesmo, virou uma coisa recorrente, assim, que é natural, né? Assim. Voltando alguns anos atrás, que entra bem no que a gente está falando do João e Maria, que eles pegam o que aconteceu depois da história original. Hollywood já tinha feito um filme desses há 22 anos atrás, que era o que aconteceu depois da história original. Que eu achei legal a gente falar do filme Hulk. The stories are true. He's come back to seek his revenge. Only you can save your children. You must make yourself remember. Remember what? Peter, don't you know who you are? Ou no Brasil, Hulk, a volta do Capitão Gancho, que Hulk é gancho em inglês e é aqui no Brasil que a gente chama de Capitão Gancho. Exatamente. Né? Então seria o nome do vilão mesmo. Que é um filme de 1991, que foi dirigido pelo Spielberg. Um filme muito legal, vira e mexe, Muito legal, passa na TV aberta, já passou muitas vezes, mas Nossa, hoje é mais esse assinatura. filme foi uma das minhas grandes inspirações na infância pra criatividade mesmo. Assim. Era um dos que eu mais gostava também quando era pequeno. E é interessante você ter lembrado dele, sabe por quê? Porque pensando bem agora, eu acho que quando eu assisti Hulk, A Volta do Capitão Gancho, eu não conhecia direito a história do Peter Pan, a história original mesmo, né? Do Peter Pan. E pô, foi de repente ao longo do tempo, depois de um tempo eu fui lá e fui conhecer a história do que acontecia antes do Hulk A Volta do Capitão Gancho. Me usando como exemplo, até que eu sou de 1985, ou seja, em 91 eu tinha 6 anos de idade.
Então provavelmente eu também não tinha aquela cognição, a história bem guardada na cabeça. É todo um Exatamente. monte de referência, né? Então, de quando, referência. exatamente. Então quando você vê o filme, que não é só algo auditivo, que a pessoa ouve a história, você tem um elemento visual, você está vendo, mesmo que seja o Robin Williams, o Peter Pan velho, mas está vendo ele com a roupinha vermelha, os piratas, você grava aquilo, é mais fácil. Exatamente. Então foi um filme que muita gente, como o Daniel acabou de falar, eu acredito que muita gente tomou conhecimento da história do Peter Pan por causa do filme. E Pelo que- menos da nossa época, né? da nossa época, as pessoas um pouco mais velhas também. É legal dizer nesse filme, porque a gente falou dele, mas a gente não explicou direito, né? Mas é um filme, como o Henrique falou, dirigido pelo Spielberg, cheio de estrela. Então você tem lá o Dustin Hoffman como o Capitão Gancho, tem o Robin Williams como Peter Pan e ainda tem a Julia Roberts como a Sininho. Ou Tinkerbell, como é. É, A exatamente. gente hoje usa o nome americano, né? É. E esse filme conta a história justamente do Peter Pan quando ele sai da Terra do Nunca e ele cresce. Ele tem uma família, ele tem filhos e ele cresce e ele até esquece um pouco, quer dizer, esquece quase completamente né, da Terra do Nunca, porque ele cresceu e perdeu aquilo. E um Ele- dia ele a Sininho vai lá e tal, né? Ele O pede a filme volta começa, dele. A gente nem sabe quando o filme começa que o Robin Williams é o Peter Pan. Exatamente. Porque ele tá adulto, ele é um advogado. E o que aconteceu? O Peter Pan, ele, como no final do livro, o Andy e os irmãos dela, o Jorge e o Miguel, eles voltam para a casa deles em Londres. E o Peter Pan volta para a Terra do Nunca. Na história do Hulk, o que acontece? O Peter Pan voltava para visitar o Andy. E ela foi crescendo, até ela ficar idosa. E ele se apaixona pela neta dela. Ele vai lá e ele acha que é ela. Aí ela aparece na porta, eu lembro bem dessa cena assim. Exatamente. E daí ele vê que ela é uma senhora idosa. Exatamente. E daí ele se apaixona pela menininha que é a neta dela e ele fica lá, no nosso mundo, né? Fica no nosso mundo e cresce. E os filhos dele são sequestrados e ele tem que voltar para a Terra do Nunca para resgatá-los e ter o combate final com o Capitão Gancho. É fantástico, filme lindo. Fenomenal. Vale a pena ser visto várias vezes. E tem uma versão que chama Peter Pan mesmo, né? Exatamente. Que é um filme de 2004, do diretor P.J. Hogan. É um filme interessante, eu não acho que ele seja, assim, extremamente maravilhoso, assim. Tão mas bom ele é um quanto filme... o Hulk, né? Ele talvez não seja tão bom, mas ele conta daí a história original mesmo, né? Conta Exatamente. Assim, a história mesmo, uma adaptação da história original. É com o ator do Lucius Malfoy, como ele chama? O Jason Isaacs. Isso. Ele que faz o Capitão Gancho. E o pai das crianças, né? E o pai das Wendy. crianças e tal. Então é meio Exatamente. que uma coisa alternativa. Uma analogia, né? Do Capitão Gancho, do pai que era severo e do Capitão Gancho que é um cara severo. Os piratas, no mundo do Peter Pan, todos os piratas são os adultos. Se você vira adulto, você vira um pirata. Exatamente. Se você não for um índio. Que não deixa de ser. E Exatamente. as não deixa crianças de- são os meninos perdidos. Sim, sabe? e é a raiz da história, Da história, do é. Peter Pan. É assim, é a luta, a eterna luta, vamos de uma certa maneira, entre os adultos e as crianças naquele mundo delas e os adultos fazendo elas crescerem, né? Que não deixa de ser a vida e é o que acontece na vida real e é legal. E a própria os psiquiatras e psicólogos usam o termo, não sei se é síndrome de Peter Pan ou o distúrbio de Peter, uma coisa assim. Daniel, já falei pra não falar das minhas doenças aqui Que é- no site. Então, que é justamente daquele adulto que não quer crescer, né? Que quer ser criança Exatamente. sempre. E continuando pela essa linha do Peter Pan e de conto de fada e tal, a gente falou de dois filmes que são do Peter Pan e que tem a ver com a história, com o conto do Peter Pan, mas a gente também tem um filme que é um filme super legal, um filme de 2005 com o Johnny Depp, que se chama Em Busca da Terra do Nunca, que contou com Johnny Depp, contou com a Kate Winslet e tal, e é um filme que foi indicado a Oscar. É um filme fantástico, é o filme que justamente conta a história do J.M. Barrie,
que ele é super um autor super bem sucedido em peças teatrais e conta justamente como ele criou a história do Peter Pan, né? E toda essa coisa da luta por continuar sendo criança e dessa brincadeira com os adultos e tal. E o filme ele tem essa pegada de fantasia assim, ela é bem consistente no filme. Ele viaja um pouco entre realidade e fantasia, né? É um filme bem legal, né, esse filme. É um drama, né? Aqueles filmes pra chorar mesmo. Pra chorar. Mas é muito legal. E mostra como o Johnny Depp interpretou. Que era um cara completamente imaginativo, né? Que na história ele conhece uma senhora viúva. Exatamente. Tem vários filhos e ele acaba tomando carinho por eles e brinca com as crianças. E as brincadeiras ele vai criando o mundo da Terra do Nunca. Exatamente. O filme ele é dirigido pelo Mark Foster, que é conhecido aí pelo filme que está chegando agora, Guerra Mundial Z. Ele também fez Redenção, que também é um filme biográfico, assim, muito bom. E trabalhou também em um dos recentes 007. É um diretor muito bom, muito bem vivido, assim, com ótimas experiências dentro do cinema. Bom, continuando a linha do Contos de Fadas aí, tem um filme que eu queria colocar o dedo nele, porque é um filme que na verdade eu gosto muito e que pra mim foi... Eu comecei o podcast falando dele, que eu tinha fita cassete dele, e é A Bela e a Fera. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Pô, A Bela e a Fera pra mim, cara, eu tinha o filme, eu tinha a fita cassete dele e foi um dos que eu assisti assim umas 500 mil vezes esse filme. Tira água de mandinga porque ele tá bêbado, que ele falou que ele tinha o VHS da Bela Adormecida, né? What? 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 Não, eu falei da Bela e a Fera. Tira água de mandinga de perto de mim. O cara tá bebão. Ele tá chamando até água de moringa. Perdeu completamente a linha. O cara veio gravar mais uma vez o podcast bêbado. Bom, mas esse filme, esse desenho, né, era um desenho e foi fantástico. É um desenho excepcional. Eu acho muito legal. Uma coisa que eu gosto muito dele, que eu fiz mais do que assistir o filme, foi ouvir as músicas. Eu tinha um CD da Disney, sim, que é de uma orquestra, tava cantando as músicas. Então eu gosto muito daquela que é do comecinho, que ela, em inglês mesmo, ela cantando, visitando os lugares e tal, e todo mundo falando bonjour. Bonjour, exatamente. E é bem, assim, enfim, é divertido. E é legal que, assim, a Disney fez a animação da Bela e a Fera, assim como de vários outros. Vários contos de fadas desses clássicos. E tem um filme chamado A Fera, em português, que é Beastly em inglês, que é um filme que dá uma nova roupagem a essa história. Ele é tipo uma Bela e a Fera moderna. Não é um filme muito bom, na verdade, muito maravilhoso. Não é. Mas eu acho que é interessante. Ele talvez tenha sido um dos primeiros. Ele é de 2011, tá entre os primeiros que começaram a dar essa nova roupagem para filmes, para histórias de, enfim, histórias de contos de fadas, e que começou a dar uma visão moderna, né? Um cara que tem um pouco de fantasia, né, no filme. Ele tem essa coisa do cara que fica feio por causa de uma doença que fazem, colocam nele. Exatamente. Mas Dani, esse filme é bem ruim, cara. Não, mas ele foi um dos sincero. Eu quero sinceridade. O filme é ruim. O desenho dá um show, né? Não, também acho. Mas é porque
Enfim, porque daí ele foi um dos primeiros que começou a dar exatamente, essa deu essa roupagem nova nova. cara. Tem que ter um filme bom, um filme ruim pra depois começar um melhor. Pra mim, o desenho da Bela e a Fera é um dos melhores. Junto com o Rei Leão, é o top do top dos desenhos da Disney. Principalmente pelos elementos de magia. Tudo bem, a Bela Adormecida tem o dragão, Cinderela tem lá a fada, mas a Bela e a Fera é completa. É uma feiticeira pica das galáxias, como diria o Daniel. Ela transforma o castelo inteiro, todos os seres vivos em objetos, mas ainda mantendo a personalidade. Tem a rosa encantada, assim, muito elemento de magia, assim, dava pra expandir muito. É um dos melhores filmes. É um dos melhores assim, filmes. É um dos desenhos mais bem feitos da Disney. A qualidade de desenho, de música. É tudo muito, muito bem feito. A própria Fera, a própria Bela, né, também são dois personagens lindos, puros e completamente encantadores, assim. Pô, preciso assistir o filme de novo. Também, deu vontade. E falando desse filme, A Fera, que o Daniel comentou agora, assim, junto a gente já pode falar até do filme também que foi muito ruim, que é uma releitura de Contos de Fada, A Garota da Capa Vermelha. Wolf. In daytime, the werewolf returns to its human form. The wolf is someone in this village. Que é uma versão da Chapeuzinho, né? Uma versão nova. Exatamente. Essas releituras desses clássicos, que daí a gente pode dizer até que são mais como Chapeuzinho Vermelho e tal, a gente também tem a Branca de Neve, né? A Branca de Neve a gente tem a Branca de Neve e o Caçador, tem Espelho, Espelho Meu, tem vários tipos de filmes desses, assim, né? O interessante da A Garota da Capa Vermelha é que ele tem um tom bem mais sombrio, né? É uma coisa bem sombria, dramática. Um filme que se passa em idade feudal, lá na época da Idade Média, e realmente eles tentam ficar nesse estilo de algum deles é o lobisomem e não sabem quem, e a garotinha se apaixona por um. É uma confusão, aquele dramalhão, só falta ter vampiros e lobisomens também, que nem Crepúsculo. A única coisa acho que interessante são os atores, que um dos melhores, quer dizer, um dos poucos bons atores que estão lá é o Gary Oldman, né? É um destaque pra ele. E falando nessa relação com o Crepúsculo, eu acho que o Crepúsculo tem um pouco a ver com esse retorno de contos de fadas, assim. Porque, querendo ou não, o Crepúsculo ele dá uma roupagem nova pra essa visão, né, dos vampiros e dos lobisomens. Enfim, ele poderia ser até bom se fosse só essa premissa e de outra maneira. Mas ele dá uma roupagem nova. Eu acho que isso talvez tenha ajudado a fazer com que criasse essa nova onda de Hollywood, de fazer essas versões. Mas Chapeuzinho Vermelho por Chapeuzinho Vermelho, eu gosto muito do Hoodwinked em inglês, que é o Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que é um desenho super legal, ele é divertido pra caramba. Depois engraçado mesmo. É muito bom. Eu acho muito bom. Aquele esquilinho falando que não toma café, pra mim é sensacional, assim. E ele tem bode que tem um chifre bem grandão, o próprio chifre é tipo uma cadeira de balança, assim, o bode velho. E é muito legal, e daí ele tem umas sacadas bem de zoeira mesmo, não é nem infantil as sacadas, né? E daí depois fizeram, tipo, Deu a Louca na Branca de Neve, Deu a Louca na Cinderela, que não são tão bons, foi pra, acho que o estúdio é um estúdio pequeno, não é a Pixar, eles falaram assim, vamos ganhar uma grana. E aí eles lançaram. Mas o Deu a Louca, mas o Deu a Louca na Chapeuzinho eu acho muito legal. E é uma pegada diferente também, é uma forma de você retomar esses clássicos, essas histórias e transformar numa comédia engraçada mesmo, numa coisa zoada. Eu acho legal isso. Agora, retomando ao que o Rafael falou, ele falou de 2 filmes que estrearam recentemente também, que abordam a história da Branca de Neve, né? Que é o Espelho, Espelho Meu e o Branca de Neve, o Caçador. E os 2 filmes, assim, um é um tom completamente diferente do outro. O Espelho, Espelho Meu é com a Julia Roberts, ela faz a Rainha Má. E é totalmente focado infantil, nela. E infantilizado, é um né? tonto, um filme tonto.
Eu falei várias vezes tonto, porque eu ficava no cinema, nossa, filme tonto, tipo... E é um filme bem infantilizado, é pra criança mesmo. Ele na verdade, ele foi... Crianças tontas. Desculpa. Ele, na verdade, ele foi lançado um pouquinho antes do Branca de Neve e o Caçador. Então, a gente pode até dizer que, o filme foi feito para as crianças e depois fizeram a Branca de Neve e o Caçador com um público um pouco mais, assim, jovem, mais adulto, né? Na verdade, esses dois filmes, eu lembro muito bem, eles iam ser lançados praticamente na mesma data. E os estúdios começaram a brigar entre si, porque um foi lá e adiantou, o outro adiou, e foi uma briguinha assim. Acho que um com medo de que atrapalhasse a bilheteria do outro, né? De que tivesse a bilheteria atrapalhada. Mas no fim das contas, eu acho que são filmes completamente diferentes, né? Filmes totalmente com diferentes. Pegadas diferentes e tal. Mas, de certa forma, eles mostram como que Hollywood está ligada nessa parece que está todo mundo na mesma sintonia. O que eu acho que é natural, porque os roteiristas eles devem trocar informações. Não, sem dúvida. E assim, lógico que um tem um apelo bem mais infantil, que é o caso do Espelho, Espelho Meu, e depois a gente tem o caso da Branca de Neve e o Caçador, que já vai para essa linha de aventura, ação, que é mais ou menos isso com João e Maria, até mesmo a Menina da Capa Vermelha, né? É isso, né? Branca de Neve e o Caçador, eu diria até que tem uns tons de terror. Eu achei o filme excepcional, assim, acima das expectativas. Tanto pelos efeitos, tem umas criaturas que a Rainha Má, no caso, chama-se Ravenna, né? Que vem de Raven, que é corvo em inglês. Uhum. E ela conjura umas criaturas de vidro, ela tem um exército próprio. E a própria personagem, a Branca de Neve, ela é interpretada pela Kristen Stewart, que é a grande heroína do Crepúsculo. Acho que nos papéis que eu mais gostei dela. Eu até coloquei na crítica que eu escrevi pro Cinemação, que era muito mais legal ela usando uma espada e um escudo. Exatamente. E uma armadura do que ela chorando pelo vampiro, assim. Exatamente. Ela é magrinha, não tem muito corpo, então assim, ela ficou legal numa armadura, ela impôs um certo respeito. E você tem como a bruxa a Charlize Theron. Exatamente. Que, aliás, pegaram a Julia Roberts para ser a bruxa do Espelho, Espelho Meu, e a Charlize Theron para ser a bruxa do Caçador, da Branca de Neve e o Caçador. Então... E a Julia Roberts é meio assim, excêntrica na personagem. Exatamente. E a Charlize Theron, ela é completamente insana, né? Assim, ela é sádica, louca. Ela é vingativa, ela é realmente uma bruxa. Exatamente. Bom, continuando a linha dos contos de fadas, a gente passou por alguns que são clássicos, né? Mas aí a gente tem um filme que é uma comédia, assim, até quase que uma sátira aos contos de fadas, que é o caso de Encantada. I'm coming, my love! Eu acho super divertido esse filme, assim, é típica comédia da Disney, né? Exatamente. Mas ela é bonita, divertida, claro, super leve pra criançada, mas eu achei muito legal, assim, é um filme que eu achei que, sei lá, ele brinca com tudo isso e, enfim, totalmente despretensioso, assim, eu acho. Pois é, não, ele é assim, é um filme divertido, é uma sessão da tarde, né? Tem uns filmes que eu classifico assim, como um filme de sessão da tarde, que um dia, inevitavelmente, você vai assistir na Globo à tarde, sabe? Porque é aquele filme que tem censura zero, porque não tem palavrão, não tem nada, e é um filme divertido. Eu acho uma das cenas que eu gosto nesse filme Encantada, que eu achei mais engraçado, é quando o príncipe chega no mundo real, porque eles saem de um desenho mesmo, tipo A Bela e a Fera, e a bruxa empurra a princesa para um poço e ela vem parar no mundo real. E uma das coisas que eu acho mais legais nesse filme é quando o príncipe chega no mundo real e ele tá numa ciclovia, ele sai cantando, né? Começa a cantar e tal, da tristeza, que ele vai atrás da princesa, e nisso passa um cara de táxi gritando, tipo,
sai da frente, louco, vai cantar em casa, sabe? E o cara já tava, tipo, começando uma cantoria no meio e tal. E é um filme que tem alguns atores conhecidos, né? Tem a Amy Adams, que hoje é uma das queridinhas de Hollywood, né? Também. E a Lois Lane agora do O Homem de Aço, né? A gente vai Exatamente. poder ver lá em julho. E o Patrick Tempson, que é um dos caras, assim, tipo, comedinha romântica, o cara tá lá, né, batendo carteira. Ele adora uma comedinha romântica, né? Tem outra cena do Encantada também que é muito engraçada, que ela é da Disney, é um filme da Disney que brinca com os filmes da Disney. E a personagem principal, ela sempre cantava e vinha os esquilos, os cervos, tudo ajudar ela. E ela tá na casa, lá no apartamento em Nova York, e ela começa a cantar. E quais são a fauna de uma cidade grande? Roedores, né, ratos, baratas e pombas. Então enche um monte desses bichos na casa. Exatamente. Então é tipo meio nojento e engraçado ao mesmo tempo, né? Exatamente, É um filme esse é muito bom, muito bom realmente. mesmo. Bom, aí a gente tem outros que não vai dar pra ficar entrando em todos, né? Como a gente gostaria de entrar, mas a gente pode citar aqui rapidamente filmes que falaram diretamente sobre contos de fadas, como é o caso de Shrek, por exemplo, que tem vários personagens de contos de fadas lá, como o Pinóquio, qual mais? Tem o Dragão, né? Que também é um clássico em conto de fadas. Todas as princesas, né, que Todas as aparecem. princesas, exatamente. Ele tira sarro com o príncipe, que é um bobão. Então, tem vários assim. E a gente pode ressaltar vários outros, né, como o próprio desenho do Pinóquio, que foi lançado há muitos anos atrás, entre outros. Mas eu acho legal a gente citar que nesse ano, entre 2013 e 2014, a gente tem alguns contos de fadas que vão chegar aí no cinema e que a gente pode dar um pouco mais de atenção para eles. Que é o caso de Jack, o Matador de Gigantes, e Malévola. Ou Maleficent, depende, não sei, talvez não deem essa tradução, mas acho que vai ser, né? Deve ser Malévola. O Malévola eu acho que vai ser legal, né? Vai ser só em 2014, março de 2014 que vai ser lançado. Exatamente. Ou pelo menos está previsto, e vai ser a Angelina Jolie como a Malévola, né? Como a bruxa. E O pelo que eu já vai entendi, levar um monte de gente pro cinema. Sim, ela tá meio sumida, né? De grandes Exatamente. produções, pelo menos. Tá Exatamente. dirigindo e tal. Mas eu acho bem legal porque vai centrar pelo que eu entendi, vai centrar no drama da bruxa e não na história da Bela Bela Adormecida. Adormecida, né? Exatamente. Então vai centrar um pouco até porque a Bela Adormecida tá dormindo, não tem porque ela aparecer muito. Como aconteceu em Espelho, Espelho Meu, né? Concentrou a história no antagonista. Exatamente. Mas acho que o Maleficent vai ser um pouquinho mais sombrio, né? Agora sim, esse filme Jack, o Matador de Gigantes, ele já vai ter um apelo bem mais, mais aventura mesmo e com muito efeito especial. Aliás, não estão parecendo tão bons os efeitos. Exatamente. E uma vez eu li um comentário de alguém, algum trailer talvez do filme que não sei se a pessoa não estava certa. O cara falou assim, tá com um cheiro de bomba, ou seja, de filme que vai chegar, vai fazer bilheteria ruim, não vai ser bom e tal. Mas tá mesmo, cara. Uma das coisas que daí já é opinião minha, é o ator principal que eles colocaram, que é o Nicholas Hoult aí. O cara, pra mim, já não tem muito perfil de ser ator principal, sabe, tá com foco nele, assim. Que é o novo agente Q do 007 Skyfall, né? O novo cientista. Exatamente, que ajudou ele tem uma coisa James assim, Bond. até meio que de nerd, né? Uma coisa meio... Não sei se ele é o perfil desse cara que vai ser o matador de gigante, entendeu? Então precisa ver também se ele até surpreende. E tem o Ewan McGregor que adora fazer umas bombas, né? Adora. Ele tem um filme dele Muito What the bom. hell, tipo aqueles porcaria. Ele ficou perdido depois da trilogia de Star Wars lá, que ele era o Obi-Wan. Tem ele faz uns Exatamente. filmes legais, uns filmes bons e tal, mas ele faz umas coisas toscas, assim. Acho que pra finalizar a gente pode até falar o último filme, eu acho que é um dos melhores, se não for o melhor desses filmes que faz referência a contos de fada, sem
não tem um elemento mágico, que é o Para Sempre Cinderela. And it's true, the story. Oh, yes. Now then, what is that phrase you use? Once upon a time. Filme de 99 com a Drew Barrymore, a nossa pequena ET. ela é quem é a Cinderela, né, no filme. E esse filme realmente ele é muito interessante justamente por isso, porque ele não tem nenhum elemento mágico, né? É um conto de fadas contado de uma forma bem crua. Real, bonita, simples, leve também. Exatamente. Sessão da tarde, como você disse, assim. Sessão da tarde. Mas legal, né? Tipo, eu não vejo. Tem gente que às vezes usa como esse termo sessão da tarde, que, enfim, se é bom ou ruim, mas assim, tem gente que usa ele como pejorativo. Como se fosse um filme ruim. Eu não acho, eu acho que quando é um filme leve, divertido e que se faz o que se pretende fazer, eu acho super legal. E eu acho que Para Sempre Cinderela, né? É um filme bonito, existem filmes que são lançados, e esse pode ser o caso até de muitos filmes que tem como característica o conto de fadas, né? Que são filmes que eles são justamente para entreter, para você às vezes relaxar, não ficar muito envolvido ali pela história ou sofrer com a história. Eles são filmes que te levam de repente para um mundo que te deixa mais tranquilo, que te fazem refletir sobre alguma coisa. Tem sempre uma mensagem para te inspirar e tal. Então eu acho que esses filmes, que eu, pelo menos quando eu digo que são sessão da tarde, é que você pode assistir ele de manhã, à tarde ou à noite. Não é um filme tipo de terror, assista à noite pra você morrer de medo. Ou não é um sabe? filme que você precisa se concentrar. Tem alguns filmes que às vezes a gente Exatamente. fala assim, não, agora eu vou sentar e vou assistir aquele filme. É um filme Prestar um atenção. drama pesado, ou que Exatamente. seja. Enfim. Não, é um filme que tudo bem, eu sou do tipo que acha que filme tem que ser assistido mesmo. Eu detesto essa coisa de botar o filme lá, sair pra fazer xixi, não dar um pause. Que a gente conversou sobre isso no último podcast, né? Exatamente. Deixar assistindo picado. assistir picotado. É. Não sei, eu não gosto muito. Eu acho que a primeira vez, principalmente quando a gente sabe que é um filme que vale a pena, tem que assistir inteiro. Mas depois, se você vai assistir outras vezes, você pode assistir só um trecho, você pode... Exatamente. Né? E é um filme que dá pra você assistir com todo mundo mesmo, né? Com o sobrinho, com a priminha que fica falando. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh and we'll fight. I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning light. He's gotta be sure and he's gotta be soon and he's gotta be larger than life. I need a hero. Plano Detalhe da Semana. Esse é o momento mais aguardado do Henrique no podcast inteiro. É onde ele vai dar todas as dicas dele sobre qualquer coisa. Bom, vamos lá. Henrique, vamos hoje dessa vez começar com você. Você que sempre é o último, é o excluído, nunca foi colocado... Foi beijada, aquele filme da Drew Barrymore. Vamos lá, qual que é seu plano detalhe da semana? Então, meu plano detalhe da semana é que tem um filme chamado Viagem Maldita. Viagem Maldita, não Isso. é A Viagem. Não é A Viagem, aquele filme esquisito que o Daniel escreveu a crítica e ninguém entendeu nada. Viagem Maldita é um filme de terror lançado em 2006, que é um remake de um filme do Wes Craven, que chama The Hills Have Eyes, ou no original, quando passou aqui no Brasil, era Quadrilha de Sádicos. E nesse filme ele narra a história de uma família que está passando pelo deserto e é atacado por canibais mutantes. E o meu plano detalhe é: o jovenzinho, o adolescente da família tinham 2 cachorros pastor alemão. E um chamava Beauty e o outro chamava Beast. Ah, olha só. Então era a Bela e a Fera do filme. E sempre que eu assisti, nossa, que legal isso daí.
detalhezinho mínimo, é um plano detalhe, mas faz uma diferença legal. Pois uma é. das melhores coisas do filme, que não é muito bom. Mas eu garanto que o desenho é muito mais bonito que os cachorros. Ah, sim, sem dúvida. Bom, se bem que o pastor parece um pouco a fera, né? É, um pouco parece. A fera dá vontade de se colocar ela no seu colo e dar uma coçadinha atrás da orelha dela. Eu preferiria a Bela pra fazer esse tipo de coisa, não sei se o Daniel concorda. Mas tudo bem. eu espero não estar perto do Rafa quando ele for assistir a Bela e a Fera. É, não, Eu tenho medo do que ele pode fazer assistindo o filme. É, ele tá animado, né? Vamos embora. E aí, Dani, plano detalhe da semana. Qual que é seu plano? O título Meu do... plano é um verdade. título meio maluco, assim. Luta planejada na mente. Olha só, vamos lá. O meu plano detalhe, o que é? É uma coisa que eu gosto muito dos filmes do Sherlock Holmes que o Guy Ritchie dirigiu, que são recentes até. No primeiro, ele dá uma certa ênfase nas lutas, né? O Sherlock Holmes vai lutar com alguém, antes ele sempre imagina como ela vai ser. Ele fala assim, o primeiro eu quebro o osso, o cara quando cai, aí ele solta a arma, aí eu faço não sei o que, eu faço isso, bato aqui, bato ali, e mato o cara. Aí ele vai lá e faz tudo isso, e sai tudo rápido e tal. É muito legal. E daí tem uma cena no Sherlock Holmes, O Jogo de Sombras, em que ele encontra o professor Moriarty, Exatamente. que é um dos grandes inimigos, dos grandes rivais do Sherlock Holmes da literatura mesmo, e eles lutam só na imaginação. É sensacional, eles não chegam a lutar daquele jeito, Exatamente. né? Mas eles ficam se olhando e um imaginando o que vai fazer com o outro. Não, eu faço isso, faço aquilo. E depois o outro prevê que não, mas aí eu revido aqui, bato ali, faço que isso. Porque essa cena específica ela envolve muito também do jogo de xadrez, né? Porque eles dois, durante o filme, eles desenvolvem lá, um fica jogando xadrez com o outro, e essa luta na imaginação deles, assim, se dá um pouco por essa luta de xadrez. Por ser assim, eu sempre fazendo um movimento pensando no movimento que o outro vai exatamente. fazer. Que é Sherlock Holmes puro. Puro. Que é uma forma de fazer, de transformar a literatura super investigativa num filme de ação. Exatamente. Que eu acho que o Guy Ritchie faz super bem. E tá aí, é o plano detalhe da semana. O meu plano detalhe da semana é um curta-metragem que tem 15 minutos. É uma animação que já ganhou o Oscar e que vale a pena ser assistida, que se chama Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris Lesmore. É muito, muito bom. É um filme curtinho, 15 minutos. Entra no YouTube, digita esse nome lá, você vai ver o filme, tem lá o filme na íntegra. O filme é belíssimo, é uma animação muito bem feita, tem toda uma mensagem por trás e ganhou o Oscar, foi premiado pelo Oscar de uma maneira assim, que era óbvio que ia ganhar, e que é um curta que incentiva as pessoas a lerem mais, a irem atrás mais da sua imaginação, e eu acho que vale a pena ser assistido várias vezes. Vai lá dar um curtir lá no YouTube, coloca no seu favoritos, porque é um filme bem legal. Accidentally in love, accidentally in love, accidentally in love, accidentally in love, accidentally. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 23. É isso aí, estamos chegando no número 50. É isso mesmo, daqui a pouquinho o número 50. O Henrique olhou pra mim do tipo, ele vai falar que a gente tá chegando no número 24. Eu achei que ele ia falar o número 25, mas nem tinha ido tão na maldade assim. E também na maldade, 24 é um número normal, todo mundo é igual, né? Exatamente. Mas a gente está chegando perto do número 50. A gente tem que pensar em alguma coisa legal pro número 50, né? Ao vivo, talvez. Ao vivo, como tá sendo ao vivo agora aqui, pra gente, pelo menos tá sendo. Afinal, todo mundo que tá ouvindo é vivo, então é pra ao vivo. Nenhum morto tá ouvindo o podcast. Eu espero. Né? Tudo bem. Exatamente. E é importante dizer também que no nosso Facebook, toda a quinta-feira entra no ar uma batalha nova.
quando a gente fala de batalhas, são batalhas do mundo cinematográfico. Todos os tipos de batalha. E a nossa última batalha, qual foi? A última batalha foi do Don Corleone versus o Blonde. Don Corleone é o poderoso chefão. Poderoso chefão. E o Blonde é um dos pistoleiros mais rápidos do oeste do filme... que eu não lembro o nome, porque... Três Homens em Conflito. Se fala de filme de faroeste, eu só lembro do Django. Tá muito agora, na cabeça ainda. Ele chegou chegando o Django, né? Bom, mas esse foi o nosso último duelo. Foi um duelo bem disputado também. A gente pediu pro pessoal comentar quem que ganharia. Teve muita gente que, na verdade, houve quase que um empate aí, porque teve gente que falou que seria o Blonde, teve gente que falou que seria o Don Corleone. Para vocês, quem seria o grande vencedor desse duelo? Don Corleone ou Blonde? Pra mim, acho que o Blonde. Mas o Don Corleone, se ele tivesse com todos os mafiosos, daí sim. Ele teria mais. Se for um contra o outro, com certeza o Clint Eastwood leva melhor. No plano da batalha, o Blonde ganha. O Blonde. Mas se for nas ideias, ou se for tipo uma batalha do tipo de voz louca, quem é o melhor, sabe assim, tipo, quem é o melhor ator, quem é a melhor interpretação. Aí o Don Corleone Marlon Brando também. Com todo respeito ao Corleone. Mas a gente falou justamente que era do o Blonde, é o Don Corleone contra o Blonde. Só que muita gente levou em consideração exatamente isso. O Don Corleone, a figura do Don Corleone, então houve quase que um empate técnico aí. Mas toda quinta-feira tá saindo um duelo novo, então fique atento e comente, compartilhe. Vamos ver aí quem que são os principais guerreiros, gladiadores do nosso mercado cinematográfico. É isso aí. Muito bem, final de podcast. Henrique, muito obrigado pela presença. Mais um dia, mais um podcast gravado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel. Pessoal, obrigado pela companhia. Beleza, Dani. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. E fica a moral da história de hoje. Assista A Bela e a Fera, ouça Padre Marcelo Rossi, mas não ao mesmo tempo, por favor. E bebam água de moringa. Coringa! É isso aí, o podcast Cinemação fica por aqui. Até a próxima.